Olá, pessoal. Eu sou Helenita Malta, professora de História na Universidade Federal de Rondonópolis, Mato Grosso. Em 2026, o ambientalista José Lutzenberger, o nosso Lutz Global, completaria 100 anos. Lutz nasceu em 17 de dezembro de 1926, em Porto Alegre. Para comemorar o seu centenário, iniciamos uma playlist chamada Minhas Memórias com o Lutz, no qual estamos entrevistando convidados para nos contarem suas memórias e vivências mais significativas com o ambientalista. Convidamos o Pedro José Lovato, que foi influenciado pelo Lutz a fazer a transição para a agricultura ecológica em suas terras. Pedro José Lovato é agricultor e formado em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul, a UX. É um dos fundadores e participante desde a primeira edição da Feira dos Agricultores Ecologistas, criada em 1989 no Parque da Redenção, em Porto Alegre, a primeira feira agroecológica do país. É fundador da Associação Farroupilhense de Proteção ao Ambiente Natural, a AFAPAM. Foi um dos fundadores e o segundo presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Farroupilha. No ano de 2002, participou da fundação do Grupo Farroupilhense de Agroecologia, hoje Associação Farroupilhense de Agroecologia, AFAGRO. Também foi sócio fundador da Associação Agricultores Ecologistas Solidários do Rio Grande do Sul, no ano de 2006, entidade que também viria a presidir em 2009 a 2011. Foi coordenador do Núcleo Serra da Rede Ecovida de Agroecologia, instituição que fomenta e certifica a produção agroecológica. Pratica a agricultura ecológica em seu sítio Espaço do Sossego, na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Agradeço muito a tua presença aqui no nosso canal, Pedro. Muito obrigado, Elenita. Saudações a ti. Eu fico muito feliz e muito honrado, né, em participar dessa tua bela iniciativa de a gente lembrar, né, dessa pessoa, né, nesse ano que ele estaria completando 100 anos, né, e resgatar sempre o seu legado, né, que ele, sem dúvida nenhuma, foi muito importante, não foi para mim, né, particularmente, mas eu acho que para a humanidade toda, enfim, o seu legado, né, de consciência ambiental, de consciência ecológica, né, de uma nova forma da gente se relacionar com essa maravilha que é a mãe natureza, né, que ele tanto soube amar e enfim, né, divulgar essa consciência. Então, muito feliz. Obrigado. Pedro, então, começar te perguntando, né? Se tu pode nos contar como foi que tu ouviu falar do Lutz pela primeira vez, né? Como e quando foi esse primeiro contato, primeiro encontro com ele? Helenita, assim, a primeira vez que eu vi falar nele, na verdade, foi através de uma entrevista que ele deu para um jornal aqui da Serra, né? Que era um semanário, chamava-se Correio Rio Grandense, né? Ele, ele, ele foi entrevistado e apareceu uma matéria e eu lia muito esse jornal, assim, né? Minha mãe tinha assinatura, né? Então toda semana eu devorava aquele jornalzinho ali. Ele sempre tinha matérias muito boas e tal, né? Bueno, mas o que me levou então? Por que aquela entrevista soou tão profundamente em mim, né? Eu acho que é interessante, se tu me dá licença, eu vou contextualizar um pouco, né? E falar um pouco de mim agora, inicialmente, né? Mas porque eu acho que é interessante para a gente entender também a importância do Lutz, né? Bom, como tu já me apresentou, sou agricultor, né? Eu sou filho de agricultores, eu nasci, né, numa família de agricultores, né? Meu pai e minha mãe, né, aqui na Serra Gaúcha, aqui na cidade de Farroupilha, né? E desde a minha primeira infância, eu sempre tive gosto em acompanhar meu pai e minha mãe, né? Minha mãe cuidava da horta, cuidava das vacas, meu pai na roça, como se diz, né? E nós tínhamos uma propriedade muito, muito produtiva.
se produzia de tudo, aquela propriedade típica, né, de uma família né, italiana e que produz de tudo, enfim, né, aquela abundância, aquela variedade, né, de alimentos e de produtos, né. Então, e assim, desde cedo eu tomei gosto e me encantei sempre pela agricultura. A experiência de colocar uma semente na terra ou uma muda e ver aquela semente germinar e dali surgir uma planta que depois a gente vai se alimentar dessa planta, para mim sempre foi uma coisa assim, mágica, né? Uma coisa que sempre me encantou. Então é isso, eu aprendi com meu pai, minha mãe, minha família a ter amor à agricultura, à terra, né? E assim foi indo. Até que quando eu completei meus 17 para 18 anos, na verdade, que eu completei o segundo grau, na época aqui em Farroupilha, né? Eu não entrei direto não quis entrar logo na faculdade, né? E junto com meu irmão, que meu irmão tem 4 anos a mais que eu, né? Nós então decidimos, naquela idade, naquela fase da nossa vida, né? A, a modernizar a nossa propriedade aqui, né? A torná-la mais rentável, né? Produzir mais para o mercado e buscar se capitalizar, né? Porque assim a gente tinha dificuldade com a questão financeira. O produto que a gente tinha aqui, que nos davam assim um aporte, né, financeiro para a propriedade, aqui na nossa região a uva, né? Então nós tínhamos a uva como assim a atividade econômica mais importante, né? As demais atividades e tal era mais para consumo e tal, né? E a gente produzia uva, eu me lembro bem, com 4 aplicações de calda bordaleza, que é um fungicida ainda hoje aceito, né, com restrições, mas aceito na produção orgânica, né, e que é usado desde, eu acho que desde da antiguidade ainda, né, eu acho que já os gregos usavam, enfim. E eram 4 aplicações e se colhia uva, né. E então era o único, digamos, o único, entre aspas, produto químico que a gente manipulava, né? E, e bom, aí, como eu estava falando, né? Nós decidimos então isso era 77 para 78, né? Partir para uma agricultura mais moderna, né? Com foco mais no mercado e tal. E jovens que éramos, né, eu e meu irmão, então a gente fez uma parceria com uma pessoa que tinha uma banca no Ceasa aqui em Porto Alegre, né, e buscamos assessoria técnica, e aí, então, a partir daí começamos a utilizar uma série de produtos químicos, né, de agrotóxicos, enfim, né? E adubos também, né? Adubos sintéticos solúveis e, e agrotóxicos, agroquímicos, né? Porque né, nesse momento, né, da história, né, a, o grande pacote mundial da agroquímica, né, conhecido também mais como a tal da Revolução Verde, ela chegava com força aqui na nossa região, né? Então a gente, né, foi assim bem aceito por esse modelo, né? E bueno, então assim fomos, né, produzindo e passamos a introduzir algumas espécies e algumas variedades de cultivos que até então a gente não produzia, né? Porque nós trabalhávamos com as sementes que nós mesmos produzíamos, né? Se trocava com os vizinhos, enfim, né?
era muito comum a troca de sementes e de variedades e tal, né? E então aí introduzimos variedades, né, de hortigranjeiros e frutas, né, como a maçã, que até então não se cultivava, né? E aí então fomos usando desse modelo, assim, a gente até se tornou referência aqui na nossa região, né, por estar digamos assim, progredindo, estar utilizando um modelo agora que vai ser a maravilha, né? Que tem a solução para tudo, né? Apareceu tal doença, tem tal fungicida, apareceu tal bichinho, tem o tal inseticida, né? E por aí vamos, né? Inseticidas, fungicidas, acaricidas, herbicidas. A gente começou a usar uma série dessas substâncias, né? Claro, começando com adubação, né? Adubação química sintética solúvel e tal. E, bom, aí foi passando o tempo, comecei a observar, né, junto com meu irmão, que a gente cada vez mais tinha que usar novos produtos, né, entre aspas, e doses sempre maiores, né? Ao ponto de que a gente estava realmente assim manipulando muitos tipos de produtos, vários tipos de fungicidas, né, e tal. Eu me lembro que o primeiro que entrou é um carbamato, né, que entrou com muita força, o tal do Ditane M45, que ele veio a substituir a cal da bordaleza, né? Então, aquelas 4 aplicações de cal da bordaleza agora já eram 7 de Ditane. E hoje eu acho que quem ainda usa não colhe a uva com menos, aquela mesma uva com menos de 15 aplicações, e não só do Ditane, de vários fungicidas assim, né? Na mesma cauda, na mesma aplicação, enfim. E, né? Então a gente começou a observar, né, que né, cada vez se usava mais, diferentes tipos, apareciam novas doenças, novas pragas, etc., né? Plantas mais resistentes aos herbicidas, que é o que está acontecendo hoje também, né? Problema sério, né? De plantas que estão adquirindo resistência ao próprio glifosato. Até que um dia aconteceu um fato assim que foi marcante na minha vida, Elenita e ouvintes. A gente, então, depois de um dia de trabalho, carregamos a nossa produção, né? Caixas e caixas de tomate, de cenoura, de repolho, enfim, no caminhão, né? Desse nosso parceiro. E o caminhão, bom, completou a carga, foi indo embora. E eu dei as costas para seguir o trabalho, que ainda tinha muita coisa para fazer. Só que me deu um impulso de me virar e olhar o caminhão. E quando eu vi aquele caminhão se perdendo na curva da estrada aqui da nossa propriedade, me veio um pensamento. Veja, eu pensei assim: nossa, esse caminhão está indo para o mercado, mas são pessoas que vão comer. Todos esses produtos que nós colocamos, né, que nós produzimos, são seres humanos que vão comer isso aí. E como vai ser a saúde dessas pessoas com toda essa química que nós estamos usando? Né? Sabe, são crianças, são gestantes, são pessoas idosas, enfim, pessoas de todo tipo, porque quem come são pessoas, não é o mercado, né? E aí, então, veja, isso foi importante para mim, porque eu tive a percepção, né, de que o alimento não é só uma mercadoria, né? Alimento é mais do que uma mercadoria. É também uma mercadoria, mas não só. E isso foi chave para mim. Porque a partir daí, Helenita, eu comecei a me incomodar com essa coisa de aplicar. Cada vez que eu fazia uma aplicação, o meu irmão, que eu ajudava o meu irmão e eu ali, aquilo não dava, eu não me sentia bem, né? Porque são venenos, eu tinha a percepção que tudo aquilo é veneno. Caramba, tu fazia uma aplicação do inseticida, tu ia lá, no dia seguinte só via bichinho morto ali, né? E tudo isso, né?
Então, isso gerou um processo de questionamento desse modelo, né, intuitivo, eu diria, né, ali, a partir da nossa vivência, né. Até que um dia, de tanto esse processo foi se tornando angustiante para mim, né. E um belo dia, então, no final da manhã, o meu pai e meu irmão, a gente ia almoçar, né. E aqui o meu pai, né, italiano, ele mal falava português, né. Então, Tusi, adesso non devo mangiare. E eu disse: "Olha, pai, vão indo na frente, que eu vou ficar aqui um pouquinho, eu já alcanço vocês". E fiquei ali e quis ficar um pouco, sem trabalhar, sem fazer nada, observando a nossas plantações, sabe. E porque se tu tá trabalhando, tu foca no trabalho e não e muitas vezes não tem tempo para observar, né. E do lado da nossa planta das nossas plantações ali, da nossa terra, tinha uma terra vizinha com uma mata virgem. Eu olhei para aquela mata e aquela mata me chamou para entrar nela, né. E entrei no mato, um mato virgem, assim, sabe. Entrei e ali tive um momento muito especial, porque, eu me senti ali, assim, muito bem ali no meio do mato, né. E acabei sentando ali, fiquei um pouquinho ali e comecei a olhar para aquele entorno, né, e eu tive o seguinte pensamento, eu disse: "Olha, nossa, quanta vida tem aqui, né, quanta diversidade, quanta energia, quantos seres, e aqui não tem ninguém adubando, não tem ninguém podando, não tem ninguém pulverizando, não precisa pulverizar, não precisa fazer nada aqui, é um sistema que se sustenta por si", né. Nossa, sabe, foi um insight, né. E só que daí então o pensamento que me ocorreu, tu vê, né, eu disse: "Pois é, mas o problema é que aqui não tem muita comida. Se eu quisesse agora, ficar aqui, comer aqui, tem algumas frutinhas e tal, né, talvez se eu tivesse como caçar algum bichinho ali, enfim, mas, aqui não tem muita comida". Então o pensamento que me ocorreu foi assim: "Será que seria possível uma agricultura, né, ou seja, uma arte de produzir alimentos, que reproduzisse aquilo que a natureza já faz, né, que se desse em conformidade com esses, digamos, mecanismos naturais, né, de produzir vida". E fiquei com aquele pensamento, né. Bom, saí daí, fui para casa almoçar e tal, né, mas aquele pensamento, né, e a consciência de que nós estávamos fazendo um modelo de agricultura muito agressivo, né, com uso de máquina, com uso de produtos químicos, etcétera. E aí, então, eu li aquele jornalzinho, a entrevista do seu Lutzenberger, né, que caiu na minha mão. E ele justamente falava de uma agricultura sem veneno, sem agrotóxico, né, e falava dos malefícios dos venenos. E falava porque ele trabalhou por muitos anos numa multinacional de agrotóxicos, né. Se não me engano a Bayer, se não me engano foi, né. Foi a E BASF, ele a a BASF, BASF. então, Isso. ótimo. Você lembra o ano que foi esse jornalzinho, essa matéria? Foi em 82, Oitenta foi e em dois. 82. É, então ali, né, eu tinha 22 anos de idade, eu nasci em 1960, né. E aquela entrevista, caiu, nossa, era o que eu precisava ouvir, né, porque veja, eu já tinha ali intuitivamente uma noção, né, de que tínhamos que produzir, de forma diferente, né, já tinha a percepção de como a natureza se dá e tal, né, a entrevista dele, assim, nossa, foi tudo o que eu precisava ouvir, né. Bom, aí então eu disse: "Não, eu tenho que conhecer essa pessoa, é com ele que eu tenho que falar, porque ele é isso que eu estou buscando, né". Toda essas minhas reflexões, enfim, tem tudo a ver com o que ele está falando aqui.
E aí tomei a decisão que eu ia encontrar com ele. E ali no jornal ele era apresentado como presidente da Agapan, Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural. E ali aparecia o endereço da Agapan. E é tudo que eu tinha, né? Então, numa bela segunda-feira, eu tomei o ônibus aqui em Farroupilha e fui a Porto Alegre com aquele jornalzinho na mão. É a primeira vez que eu ia a Porto Alegre, né? Não conhecia, cheguei na Rua da Praia, assim, eu disse, nossa, eu vou voltar para minha casa, para minha cidade, isso aqui é um horror, é muita gente. Eu só via tanta gente assim, numa vez só, correndo para todo lado, na festa de Caravaggio, né? Que aqui nós temos, aqui em Farroupilha, o Santuário Nossa Senhora de Caravaggio, né? Ih, eu conheço, Ah, conheço. Aham. reúne muita, inclusive a Romaria vai ser final desse mês, né? Uhum. Então, eu disse, nossa, isso aqui parece a festa de Caravaggio. Bom, mas eu segui, eu estava determinado. Aí então eu fui, consegui chegar no local, né? E aí eu dei com o meu nariz na porta fechada, porque ali, nesse endereço, né, não tinha ninguém dando expediente. Na verdade, ali era uma sala onde a Agapan fazia suas reuniões. Depois eu conversei com o porteiro, né? O porteiro aí do prédio. E ele me disse, não, aqui a Agapan, eles se reúnem, não sei cada quanto tempo, enfim, fazem reuniões, mas não fica ninguém ali. Eu disse, nossa, que perdi minha viagem, enfim, comentei com eles, olha, com o porteiro, puxa, eu vim de Farroupilha e tal, e queria conhecer o presidente da Agapan e tal. Aí ele me ajudou, ele me disse, olha, eu não tenho assim o endereço e nem o contato do Lutzenberger, né, que eu comentei, mas eu tenho aqui o endereço do secretário da Agapan, o seu José Augusto Carneiro, o seu Ah, Carneiro. É, então ele me deu, na Rua da República, lá, o prédio e tal, o uhum. apartamento. Bora, fui lá, né? E aí então consegui ser recebido pelo Carneiro. E, né, eu fiquei uma manhã inteira na casa dele e tal. Ele me recebeu muito bem, mas me disse: Olha, Pedro, assim, sinto muito, mas para te encontrar com o Luxemburgo é muito difícil. Esse homem viaja muito. Hoje ele está na Alemanha. Eu tenho aqui a agenda dele. Ó, depois da Alemanha ele vai para a Dinamarca, depois vai para lá, depois vai para não sei aonde. Ele fala um monte de língua, ele dá palestra no mundo inteiro. Não é bem assim para te encontrar com ele. Tu achar que vai vir aqui, vai achar ele é uma ilusão tua, né? Não é assim que funciona. Bom, mas ele me mostrou ali vários livros. Ele era livreiro, né? Inclusive ele foi livreiro por muitos anos na FAI, o seu Carneiro. Muito querido, eu me tornei muito amigo dele, né? Nós tínhamos uma estima recíproca muito grande, né? E ele então me emprestou, eu botei vários livros embaixo do braço, de que ele me emprestou ali, né? E, bom, é com isso que eu vou, então, não perdi totalmente a viagem. E aí eu estava saindo, assim, ao me despedir dele, agradeci e tal, e ele me chamou de volta antes de eu pegar o elevador. Pedro, vem cá, me lembrei de uma coisa. Tu é de Farroupilha, né? Sim, eu sou de Farroupilha. Pô, me lembrei que Farroupilha é do lado de Bento Gonçalves. Aqui, ó, tal dia o Lutz vai estar em Bento. Ó, aqui, ó, se tu quiser, vai lá nesse local, me deu ali o local que o Lutz iria estar, ali um compromisso que ele tinha em Bento, né? Bento Gonçalves. E tal. Então tá, beleza, me dá aqui que eu vou lá. E assim fui embora, né? Me despedi do seu Carneiro, né? E a conversa com ele foi muito boa. Eu saí dessa conversa decidido a fundar uma associação também em Farroupilha, né? Ecológica, como eu fundei, ali aparece na minha apresentação, a AFAPAN daí, então, né? Assim como tinha a AGAPAN, a Associação Gaúcha, eu fundei, eu encabecei, reuni umas pessoas aqui e consegui reunir um povo o suficiente para fundar uma associação, né? Lá em 82 já, né? E aí, na tal data que o Lutz iria estar em Bento, fui lá, né? e, consegui chegar lá e me encontrar com ele. Nossa,
Eu fiquei muito contente e ele assim me recebeu muito bem, né? Porque o Lutz ele tinha assim um temperamento às vezes meio difícil, sabe? Ele não é uma pessoa muito receptiva, mas ele me recebeu muito bem, assim, sabe? E ele disse, e eu me apresentei, eu disse que eu queria conversar com ele, que eu queria aprender, eu que tinha lido a entrevista com ele no jornal, e que eu queria aprender mais, porque eu era agricultor, porque isso, porque aquilo, porque eu quero, porque isso, porque aquilo. E ele, tá, então fica aqui comigo, eu tenho um compromisso, ele ia visitar ali alguns produtores de uva, né, ali em Bento, e que ele queria introduzir já a produção orgânica de uva naquela época e tal, né? E aí, então, ele encontrou alguém que se dispunha a conversar com ele e tal. E eu acompanhei ele, né, durante todo o dia, e conversando muito, fazendo perguntas, enfim. E ele, ele foi muito acolhedor, muito receptivo comigo, né? Então, sou muito grato. E assim foi que eu conheci ele. Então, eu vou deixar o restante para as próximas perguntas, né? Porque eu acho que eu já respondi a tua primeira pergunta, que é como que eu conheci ele, como foi meu primeiro contato com ele, né? Então, Pedro, dando continuidade, né? E aí, então, como que, após esse contato inicial, né? Como que o Lutz, ele influenciou a forma como você faz a agricultura, né? Como é que ele te ajudou nessa transição, né? E aí, se puder falar um pouquinho também do sítio, do teu sítio, né? E da participação na FAI, o que que isso tem, né? Digamos, como consequência, né? Desse contato aí com o Lutz, né? Bem, ele influenciou muito porque, então, naquele dia que eu conheci ele, no final do dia, já quase entardecendo, anoitecendo, ele me deu carona, ele passou aqui em Farroupilha, de Bento para ir a Porto Alegre, passou por Farroupilha, e durante esse trajeto, eu botei ele na parede, onde está, professor? Eu aprendi muito com o senhor, mas agora eu tenho que chegar lá na nossa propriedade, eu quero pôr em prática, e por onde que eu começo? Aí ele me disse, tu tem um papel aí? Eu disse, tenho, eu tenho aqui uma folha, eu trouxe uma folha de rascunho aqui. Então toma aqui uma caneta, anota que eu vou te dar as 10 regras básicas da agricultura ecológica. E aí, então, ele dirigindo, meditando, e eu fui anotando, né, esse papel aí, né, que foram com essas informações, né, que eu comecei a produzir aqui, a mudar e decidi abandonar totalmente os produtos químicos, né, coloquei dentro de uma bombona e ficou lá por muitos anos até que eu dei um destino. Esse encontro com ele foi fundamental porque a partir daí eu realmente decidi a mudar, a não usar mais agrotóxicos, né? Botar em prática a agricultura ecológica, né? E, e me envolvi com o movimento ambientalista ali de Porto Alegre e também com a cooperativa Colmeia, que a cooperativa Colmeia surgiu também lá em 78, né? E até eu fornecia ali alguma coisa para a Colmeia de produção, mas a Colmeia também absorvia muito pouco, né? Era muito pequenininho ali o entreposto dela e tal, mas é o que a gente tinha e aí fomos construindo, né? Caminhos, até que em 89 a Colmeia teve eu diria assim, a inspiração, né, divina de trazer para Porto Alegre, de realizar uma feira para que as pessoas ali, porque a Colmeia era uma cooperativa de consumidores, né? De pessoas lá de Porto Alegre, né? Pessoas urbanas que se organizaram numa cooperativa para buscar alimento sem veneno, né? E então aí em 89, outubro de 89, o Dia Mundial da Alimentação, a Colmeia quis trazer esses agricultores para as pessoas lá associadas a ela conhecerem, né, esses agricultores. E aí então foi feita uma feira em 14 de outubro de 89 com esse intuito, né? Só que daí como foi muito gratificante assim essa experiência para nós agricultores, né? A gente decidiu fazer uma reunião ali no pátio do Araújo Viana, sentamos ali no chão
e deliberamos sobre se nós iríamos reeditar essa feira ou não, né? Então, nós decidimos a reeditar, para daí 30 dias fazer novamente a realização dessa mesma feira, né? E ainda não tínhamos a ideia de torná-la permanente, mas daí foi um processo que aconteceu natural, né? Então, é isso. E a partir daí, eu fui um dos que estavam presentes nesse dia, né? Na primeira edição da feira, e sempre me envolvi muito, muito ativamente, né? Nesse processo todo de construção, né? Sempre no intuito de viabilizar, né? De encontrar caminhos que viabilizam a agricultura ecológica e principalmente a agricultura ecológica de base familiar, né? A agricultura familiar orgânica, ecológica, hoje a agroecologia. Na época não se falava agroecologia, né? Sim. E aí então estamos aí. Então aí então eu já por essa época batizei aqui a nossa propriedade. O meu pai já tinha falecido, né? O meu irmão tinha saído, ele tinha se formado em direito e eu assumi então a propriedade aqui, né? Dei o nome de Sítio Espaço do Sossego e né? E eu estou até hoje fazendo parte ali da feira, né? Ah, dessa feira maravilhosa, assim, que foi um marco, porque ela representou assim uma aquilo que naquele momento nós estávamos precisando, que era um ponto de venda para a produção orgânica, né, para a produção ecológica, coisa que até então faltava, a não ser o entreposto da colmeia. Eu fazia algumas entregas aqui, mas não tínhamos um ponto de venda específico para produtos ecológicos, né? Tanto é que a boa parte da nossa produção, da uva, da maçã, o que nós tínhamos aqui, a gente comercializava como convencional, né? Então, não estava sendo viável aquele modelo, infelizmente. Só se tornou viável a partir da FAI, da feira, né, em 89. Na E sua propriedade você planta mais as chamadas frutas vermelhas, né? sim, então ao longo do tempo a gente foi, né, em função da nossa participação na feira, né, vendo o que faltava, o que era mais interessante para a feira e para nós também, as condições de solo, de clima aqui na nossa região, no nosso sítio, né? E então aos poucos eu fui introduzindo essas frutinhas, né? As pequenas frutas ou frutas vermelhas tendo um bom resultado, tanto em termos de produção como também econômico, né, para nós. Passamos a abastecer a feira com essas frutas, né. Em 94 eu casei com a Margarida, minha esposa, e tivemos duas filhas, né. O André, irmão da Margarida, deixou de trabalhar na cidade, veio trabalhar e morar com nós. Ele também é nosso parceiro aqui, né, sócio. E hoje o nosso sítio, então, é uma propriedade familiar, né, totalmente ecológica, certificada, com o foco principal, então, nas pequenas frutas. A gente tem produção primária e agroindústria, né? A gente processa todas as nossas frutas e também hoje a gente absorve a produção de outros agricultores, né, que produzem essas variedades, né, de forma orgânica e colocamos no mercado essas frutas, tanto in natura quanto congeladas e na forma de geleias também, né? A minha filha mais velha, Amanda, se formou em engenheira agrônoma e ela é a chefe hoje aqui da nossa propriedade, né, da nossa empresa. Hoje nós temos a empresa registrada, tudo, né? E o nosso sítio recebe muita gente, assim, agricultores, estudantes, né, técnicos, etc., para aprender com a gente né, e ver como é que funciona esse modelo de agricultura. Então, estamos O, aí sempre o- mais, né? sim.
O Lutz, ele teve algo a ver, assim, com essa mudança de vocês antes produzirem uva e depois essas frutinhas, ou foi opção de vocês, assim? Não, essa opção foi nossa. Uhum. É, foi nossa, principalmente buscando, porque ali a feira é bem interessante, Helenita, porque a gente sempre, assim, nas nossas reuniões, nas nossas conversas, assim, é, ali que envolvia as diferentes questões da feira, né? E no início encabeçada pela cooperativa Colmeia, né? Porque a Colmeia foi por muitos anos a mãe, a entidade guarda-chuva, como a gente diz da feira, né? Então a gente sempre foi pensando a feira para ela ter a maior diversidade possível de produtos, né? De frutas, de legumes, etc., né? E também a diversidade de cultural, né? Pessoas de diferentes etnias, diferentes culturas, diferentes regiões, né? Para ter essa riqueza, né? Cultural, social e de produtos também, né? Então, nesse sentido, foi um processo natural que a gente foi buscando algo diferente, ali há uma novidade, enfim, começamos lá, na verdade, com a framboesa, eu acho que foi, né? A gente mandou vir umas mudas do Chile, né? E depois uma foi puxando a outra, a mora, o mirtilo, né? E, e hoje a gente produz o mix todo, né? Morango. Uhum. Então, mas Maravilha. o Lutzenberg, mas sempre, né? Inspirados por essa forma de agricultura, né? E isso aqui, ó, tá bem gasto esse papel, porque eu plastifiquei ele até porque ele ia se Uhum. perder, né? Porque isso aqui que foi a minha, né? Digamos, o meu livro de cabeceira, como se diz, né? Por muito tempo, né? Nessa linha que a gente seguia e segue até hoje, né? Então a influência dele com certeza tá presente, né? Não só na minha vida, como muitos colegas ali da feira e agricultores de um modo geral, né? Sim. E na sua visão, então, assim, falando de modo mais amplo, assim, o que que você acha que foi a contribuição do Lutz para a agricultura e principalmente para a agricultura ecológica ou agroecologia, né? Foi enorme, eu diria, porque naquele período, né, ali da final da década de 80, final da década de 70, início dos anos 80, ele é que levantava com muita força, assim, a forma como ele se colocava, com que ele levantava essa problemática toda, né, da agroquímica, dos impactos da agroquímica no meio ambiente, na nossa saúde, e porque ele conhecia muito bem esse esquema todo, né, como é que funciona, né, que na verdade quem ganha muito dinheiro com isso são as grandes corporações, né, da indústria química, e, e ele assim foi né, um dos expoentes que, que não tinha medo sabe, de ir né, para a imprensa, enfim, falar de escrita e para propor um modelo de agricultura diferente, né? Então, ele inspirou muitos estudantes na época que hoje ainda são técnicos que trabalham com assessoria técnica em agricultura ecológica, né? E inspirou muitos agricultores e muitas pessoas, né? Porque ele era um ecologista, né? E então eu devo a ele não só o fato de ter me tornado um agricultor ecologista, mas o fato também de ter me tornado um ecologista agricultor, né? Então, eu acho que o legado dele é valiosíssimo e é importante que a gente nunca perca, né? Então, Pedro, que também me chamou a atenção o fato de você ser formado em filosofia, né? É bem interessante ter um. Você se considera um filósofo agricultor ou um agricultor filósofo, né? E ecologista?
E também se você teve, né, algumas conversas sobre questões filosóficas com o Lutz, porque dá para a gente dizer que ele era um filósofo da ecologia, né? Essa questão da ética que ele buscava, né, ser uma questão filosófica também da nossa, né, relação dos humanos com a natureza. Então, se você puder lembrar alguma questão aí sobre isso. Pode ser, Lenita, assim, olha, o que me encantou também no Lutz, né, é justamente essa coisa dele encarar o conhecimento como uma coisa ampla. Qualquer assunto que tu falasse com ele, ele conhecia, ele lia muito, ele estudava, ele pesquisava sobre diferentes assuntos, inclusive filosofia, né? Então, e uma frase dele ilustra bem isso, porque uma coisa que ele me falou assim que eu nunca me esqueço, que me marcou muito, né? Porque eu era jovem, então eu estava ali enchendo ele de perguntas e com aquela minha vontade, né, de mudar o mundo, de fazer e tal. E ele me disse, olha, se tu quiser mudar o mundo, a primeira coisa que tu deve fazer é ampliar os teus horizontes científicos e culturais. Lê, estuda sobre tudo, né? Ele era muito crítico da tecnocracia, de uma pessoa estudar só uma janelinha, né, da realidade ali, a especialização, né? Claro que deve acontecer, mas ele era assim uma pessoa muito eclética, né? E de conhecimento muito amplo de qualquer ciência, né? Porque ele entendia que a natureza, a vida, ela engloba tudo, né? Ela é multidisciplinar por essência, né? Então ele me encantou muito e ele me deu um livro, né? Também que é O Fim do Futuro. E eu me lembro que eu fiz um trabalho na faculdade em cima do livro dele, né? Faculdade de filosofia na época, né? Então, isso me encantou muito nele, né? E o fato dele também ser um cientista, claro, né? Mas que tinha uma visão mais ampla, né? Do que só aquela visão, muitas vezes, limitada, né? Da realidade. Muito, muito restrita, né? Então é isso. Ele era um filósofo, eu tinha ele como um filósofo, né? Pessoa de muito conhecimento das diferentes áreas. E assim, Vamos era mostrar muito aqui interessante. o livro. Olha ali, ó. O fato dele me encantou muito porque ele tinha o dom de se dele se encantar em parar para ver uma coisa ali, um processo que estava acontecendo ali, um bichinho que estava comendo alguma coisa ali, e, e de sentir sabe, o senso de beleza diante da natureza, diante da vida, né? Que eu acho que é fundamental. E isso também me agradou muito nele. O dom de contemplar, né? Contemplação também, né? O espírito científico, objetivo, mas também saber contemplar, né? E se encantar com essa beleza. Maravilha. Pedro, então acho que estamos chegando ao final, assim, você tem alguma outra coisa, alguma questão para acrescentar? Qualquer coisa, memória, enfim. Ele só deixar a mensagem, eu acho enaltecer o fato de você estar fazendo essas lives, né? Porque é uma forma de da gente manter vivo, né? O seu ensinamento, o seu legado, e que a melhor forma de nós homenagear essa pessoa é seguir, né? Tentar seguir das diferentes atividades, né? Cada um na sua atividade, mas eu acho que essa forma que ele deixou da gente entender, né? A vida nas diferentes áreas, né? Quem é agricultor,
mas também quem vive na cidade pode contribuir muito, justamente mudando algum hábito, né? E fazendo a opção pelo alimento orgânico, né? Pelo alimento ecológico, porque esse alimento tem toda essa esse sentido, né? E esse valor e essa história dentro dele, né? Então é uma forma da gente homenagear ele e a seguir, tentar caminhar na direção que ele apontou aí, né? E é o que nós tentamos fazer aqui no nosso sítio, né? Nosso sítio, então, a gente tem todo o cuidado com a questão toda ambiental, né? A gente recicla 100% dos nossos resíduos aqui, os efluentes líquidos das residências da agroindústria vão gerar um biofertilizante, né? Então, o impacto aqui temos todo o aproveitamento das águas servidas, né, e da água da chuva. Então, é isso, a gente está seguindo nessa caminhada. Também não deixando de lado a questão econômica, a questão que temos que produzir, Claro. tem que ser um modelo produtivo, né, e viável economicamente. Então, agricultores que vêm aqui nos visitar, conhecer, eles têm que sair daqui, opa, a coisa funciona, né? Eu posso tentar botar em prática também. Então, eu Sim, acho que a gente hoje é um modelo, uma referência nesse sentido, né? que ótimo. O Lutz, ele chegou aí na propriedade, tipo assim, te dar conselhos em loco, assim, ou não? Sim, ele chegou a dar uma passada aqui, agora eu não vou me lembrar exatamente o ano que foi, né? Porque na época eu tinha conseguido convencer o meu vizinho aqui, que produzia maçã, né? E, nossa, ele usava química assim, muita química, muito veneno. E eu disse, para, não. Aí falei do Lutzenberg, que tinha conhecido, né, o Lutz, é, e aí então ele se interessou em receber o Lutzenberg e consegui um dia trazer ele aqui. Ele estava passando por aqui, enfim, a gente combinou, mas ele passou rapidamente, assim, de passagem, né? Até porque, né, ele tinha muitos compromissos, enfim, Nossa, mas eu sei que ele. E aí ele me visitou aqui também, mas na época eu não tinha assim muita produção ali e tal, tava começando também, né? sim. Mas ele chegou Uhum. rapidamente, mas ele chegou a nos visitar. Infelizmente eu não tenho nenhuma foto com ele, né? Pois é, pena. Mas Pois então é. você não chegou a ter muito tempo usando os venenos químicos mesmo, né? Pelo menos não foram muitos anos, né? Então, É, sim. foi, felizmente, né? Foi uma Então, experiência não muito longa, mas eu diria que foi uma experiência não muito longa, mas intensa, né? Porque a gente uhum, aderiu por um período total, né? sim, Porque a química ela é sedutora no primeiro momento, porque ela chega ela tem solução para tudo, né? Você me sim, entende? E como a gente introduziu espécies de cultivos menos adaptadas, enfim, né? Como eu estava explicando no início, então é isso, a gente aderiu para valer, né? sim. Ah, mas felizmente foi um processo curto, então bota ali de 78, 79, 80, 81, e já 82 eu tive encontro com ele, então foram esses 4 anos Uhum, aí, né? sim. Por esse período aí. Não chegou a acontecer alguma intoxicação grave, coisas assim, não chegou, pelo menos, enquanto vocês estavam usando, assim. Não chegou, Helenita, para nós, não foi esse o motivo Uhum, que nos fez partir para, pelo menos que a gente tenha percebido no primeiro momento, né? uhum, Talvez a nossa saúde tenha até sim, hoje pode estar, mas não tivemos assim. A gente sentia, claro, quando abria ali 1 litro de, de, de inseticida, ali um Folidol, um Tiodan, um Endrin, um Endrex. Eu posso te dar o nome de vários aqui, né? Talvez muitos desses hoje, infelizmente, estão proibidos, né? Mas na época não. A gente abria aquilo sim, ali, sentia
aquilo, a gente chegava a sentir uma tontura, né? Porque aquilo entrava pelo nariz, aquele cheiro, né? Felizmente, a gente não chegou a usar o famigerado DDT, né? Os vizinhos Hum, usavam. A gente não nossa, sei, ali por obra do Espírito Santo, eu acho, a gente não usou essa substância aí, né? Que hoje é totalmente proibido, né? sim, sim. Nossa, que bom. Mas Mas então, né? é como diz um ditado, né? Como diz um ditado, se você, para conhecer o inferno, tu tem que ir lá e conversar com o capeta, né? Ah, verdade. Se nós não tivéssemos passado por essa experiência, né? Uhum, Eu teria conhecido como é que funciona, como é que é, né? E sim, estaria talvez hoje ainda, né? Ali e tal, uhum, não sabendo bem sim. como é que é, né? Mas foi Foi importante para a importante, trajetória de vocês, né? Passar por isso para ver o quanto era danoso, né? O quanto era ruim, né? sem dúvida. Enfim, E para a gente entender também e poder dialogar com agricultores que estão até hoje nesse modelo, né? Porque a gente sim. viveu isso e sabe como funciona na cabeça do agricultor, né? O estrago que a agroquímica faz também na mente do agricultor, Uhum, né? sim. Então, Ele só acha que é daquele jeito, né? Que é possível e não tem outro jeito, né? Enfim, né? exato, sim. Ele vai se tornando refém, né? De um poder econômico e tecnológico, de um esquemão, né? Em que ele Sim. fica refém ali, né? Ele pode até achar que está ganhando algum dinheiro e tal, mas quem está ganhando mesmo é a indústria, Uhum, né? sim, E, sim, e quando vê, ele está ali com o seu, né? A sua saúde comprometida, né? Os filhos estão indo embora, porque não sim, querem seguir esse mesmo caminho, né? A sua propriedade está bastante também degradada e contaminada, né? E, e é isso. É um modelo realmente pernicioso, né, Elenita? E sem falar nas sim. pessoas que, né, as pessoas que vão se alimentar. Por isso que eu acho muito importante, assim, quem Não, está nos ouvindo, olha, parte para buscar o produto orgânico. Ah, mas é porque é mais caro, porque não sei o quê. É, gente, assim, bom, primeiro, nem sempre é mais caro, tá? Isso é um mito também, né? O que acontece é que o produto orgânico, ele normalmente ele tem um preço mais estável. Então, num dado momento, ele vai estar acima, mas daqui a pouco, o produto, as oscilações de mercado ali, o produto convencional, até em alguns momentos, está mais caro que o orgânico, tá? Então, não. E se as pessoas buscarem na feira, em feiras, hoje existem muitas, né? Eu acho em todo o país, não só uhum, aqui, no Rio Grande do sim, Sul, né? É, quem vai atrás hoje consegue alimento orgânico, tá? E eu acho que o preço, se tem alguma diferença de preço, vale muito, porque, Lenita, assim, ó, às vezes eu sou procurado por amigos, pessoas conhecidas, que foram diagnosticadas ali com uma doença já grave, né? Um câncer, tu tem alimento orgânico, consegue para mim, eu quero comer tudo orgânico, pai, eu preciso comer orgânico porque o médico me falou, isso que já tá. tá, eu acho tu deve fazer isso, mas desculpe assim, sabe, mas às vezes é tarde, né? Porque Uhum, o alimento orgânico ele não é a cura para um câncer. pois Agora, é, se tu te alimentar de forma com alimentos saudáveis, sem veneno, sem química, alimentos orgânicos, tu não vai contrair o câncer. O teu sistema imunológico vai dar conta daquele sim. câncer que está surgindo ali, sabe? Então é isso. Não espera. Não espera ser Uhum, tarde. Vamos buscar alimento, porque ao buscar alimento orgânico, tu está fomentando toda essa cadeia, né? Tu tá dizendo para o agricultor, agricultor muda porque eu quero alimento orgânico, sabe? É dessa forma que a gente muda o mundo, sim. né? É dessa forma, com ações práticas, com decisões que nós tomamos, né? Que vão realmente mudar esse quadro que está aí, infelizmente. Infelizmente, hoje a grande maioria da população
está se alimentando com a coisa que não é comida, que é uma mercadoria, né? Ali disfarçada de comida, que até tu pode achar que matou tua fome, porque tu encheu teu estômago com alguma coisa, né? Mas não é alimento, Uhum. Sim. não é alimento. Isso aí não alimenta a vida, né? Então, talvez essa mensagem. Eu acho que o Lutz deve estar feliz agora lá onde ele está, ouvindo, né? Que Com certeza. ele tá falando alguma coisa aí que, né? Que ele, eu acho que não foi totalmente em vão ali a minha peleia ali no plano terrestre. Essa é a ideia, né, dessas entrevistas, mostrar isso, né, e mostrar que essas questões continuam, né, ele atuou lá na década de 70, de 80, né, 90, mas a gente ainda continua, a gente é o país que mais usa agrotóxicos no mundo, né, então o número de Sim. cânceres todo ano é altíssimo, né, não se assume, mas com certeza tem a ver com isso, né, se a gente come tudo envenenado, né, e a nossa água envenenada, etc, né. Então acho que tratar do Lutz aqui nos 100 anos é lembrar dele, mas lembrar também dessas questões, discutir essas questões, né, que são, acho que Uhum. importantíssimas, né. Bom, As questões que ele levantou no primeiro momento, mas que sim, continuam super presentes e atuais, né? super. Claro, se hoje nós temos uma outra realidade em termos de produção orgânica, de número de agricultores, de tal, né? De disponibilidade de alimento orgânico para quem queira, como eu estava falando, em comparação com aquela época, mas por outro lado também, como eu estava dizendo, o sistema também baseado na agroquímica, no transgênico, etc., está ali com força, está a milhão, né? A agricultura orgânica é pequena, é minoria, né? Então, a gente quer que cada vez mais ela cresça, né? É Isso isso. aí. Estamos aí. Nossa, que maravilha. Pessoal que está assistindo, né, eu deixo o convite para se inscrever no nosso canal, né, assiste, quando estiver assistindo, né, deixe uma curtida aí, né, compartilha com seus companheiros, seus amigos, porque o YouTube, ele, né, o algoritmo não vai dar muita, não vai espalhar tanto esse tipo de conteúdo, né, outros conteúdos, né, eles espalham bastante, mas esse conteúdo que é sério e, né, educativo, falando de meio ambiente, a gente precisa de uma força aí de quem está assistindo para, né? Então, deixa o convite aí, né? Se inscreva e compartilha aí para as pessoas assistirem, né? Chegar em mais pessoas. Então, Pedro, te agradeço demais, né? Foi muito incrível a entrevista. Eu acho que é super importante trazer, né, um agricultor, né? Então, a gente está falando o tempo todo aqui no canal de agroecologia, né? Do Lutz, da luta contra os agrotóxicos, mas é importante trazer quem está ali fazendo de fato isso, né? Que é o agricultor, né? Então, um agricultor filósofo ainda por cima, né? Então, nossa, maravilhoso, te agradeço muito, viu? Eu que agradeço, Lenita. Um abração aí para ti, fico à disposição sempre. Então, pessoal, muito obrigada aí para quem assistiu, tá bom? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.